Olá, pessoal, tudo bem? Como é que estão indo as coisas? Espero que esteja tudo certo com vocês na medida do possível, né? Vamos, sem mais delongas, falar sobre o que interessa. Estamos falando de artrópodes, um filo bastante extenso, um filo de maior número de espécies que nós temos na nossa zoologia. Na aula passada, nós falamos sobre a classe Insecta, nós separamos esse filo, dei um apanhado geral para vocês e separei eles em classes. Nós falamos sobre a classe Insecta, só que é necessário agora nós terminarmos essa classe com a reprodução. Lembra-se que eu falei para vocês que faltava reprodução? Então, vamos começar hoje falando sobre ela. E daí nós vamos ensinar a nossa próxima classe, que vai ser crustáceos. Tá? Então, hoje nós só temos a reprodução e toda a classe de crustáceos para a gente ver, tá certo? Espero que os seus estudos estejam indo de vento em popa, não deixe as coisas atrasarem, vão fazendo o que pode, né? Porque não tem o que fazer mesmo, tá certo? Vamos lá para os nossos slides, vamos ver como é que estão andando nossas coisas? Me acompanha. Então, na reprodução dos insetos, lembre-se, nós estamos ainda na classe insecta, eles são seres dioicos, né? O que significa mesmo dioicos? Isso, os sexos são separados, né? Eles existem o macho e a fêmea, tá? Eles têm um ciclo relativamente curto, né? Mas pode se multiplicar rapidamente em condições favoráveis. Então, eles podem ter um ciclo curto, mas tem uma prole sensacional. Machos e fêmeas, eles podem ter diferenças. Então, isso nós chamamos aqui de dimorfismo sexual. Coloquei ali para vocês geralmente, porque você não pode generalizar para todos, tá? A fecundação, ela é interna. Então, gente, este macho apresenta 2 testículos. Isso, igual aos seres humanos. Situados acima do intestino, já não é igual a nós, ambos ligados a por ductos deferentes. Então, o nome bem parecido com a gente, né? Que se une a um órgão copulador, que é o pênis. Então, o inseto tem pênis, sim. Não vá pensar você que não. A fêmea ela possui 2 ovários, nos quais os óvulos são produzidos. Os ovários se ligam ao oviduto e os 2 ovidutos se unem à vagina. Então, macho tem pênis, fêmea tem vagina, não se assuste quanto a isso. As fêmeas apresentam ainda um receptáculo seminal, uma espermateca, né, que é onde elas vão armazenar os espermatozoides recebidos na cópula. Tá? Portanto, nós podemos dizer com certeza que a fecundação é interna, né? Eles fazem sexo, tá? A reprodução ela se inicia com a cópula. O macho introduz o pênis na vagina da fêmea e ejacula. E os espermatozoides migram para a espermateca, tá? Vamos pegar como exemplo ali a abelha. O zangão vai fazer essa cópula no ar, tá? E a fêmea ela vai guardar nessa espermateca que ela tem para depois, porque o macho, o zangão, ele vai acabar morrendo. E depois ela vai fazendo sua colmeia e esse espermatozoide vai fecundando os óvulos. Vocês sabem muito bem que alguns vão desenvolver sem a presença de espermatozoide, famosa partenogênese, que dará origem a novos machos, né? Novos zangões, tá? Em alguns insetos, senhores, a porção terminal do abdômen da fêmea forma uma projeção que se chama de ovo positor. Esse ovo positor ele tem uma função bem interessante. Ele serve para perfurar o solo, para pôr os ovos, ou algum outro ser também perfura. Nós sabemos, por exemplo, que tem vespas que perfuram e põem seus ovos dentro de aranhas, né? Aí os seus filhotes acabam comendo aquelas aranhas ali, né? Coloquei para vocês aqui que o desenvolvimento é direto ou indireto. O que significa isso? Direto é quando tem a presença de. Não há, desculpa, quando não há presença de larvas. Indireta é quando já há uma presença de larvas, tá?
Então, nós vamos saber que a maioria dos insetos, para fazer seu ciclo vital, passa por uma metamorfose, ou seja, uma mudança no seu corpo, né? Metamorfose, muda a forma do seu corpo. E como isso é bastante habitual neles, a gente consegue classificar conforme o grau que essa metamorfose acontece. E é isso que nós vamos falar agora. Como que essa metamorfose acontece, em qual grau? Veja lá comigo no próximo slide. Então vamos ver aqui os graus da metamorfose. Nós temos insetos que são ametábolos. Então não esqueça, A é não, né? Ele nega. Metábole quer dizer mudança, né? Então ametábolos são aqueles que não têm metamorfose. O desenvolvimento deles é direto, não existe uma fase larval, né? Os insetos eclodem do ovo e têm uma forma semelhante à adulta. Eles só vão crescer. Como é no nosso caso, né? Na espécie humana. A gente nasce mais ou menos parecido com o humano, né? Uma coisinha parece uma carinha de joelho. E depois vai pegando forma, tá? Qual é o exemplo que nós temos? O que nós colocamos ali? A traça, né? Coloquei ela ali do seu lado direito para você dar uma olhada sensacional nela, como é que ela é ao mesmo tempo. E ela eclode do ovo, nasce ali pequenininha, depois ela só vai crescendo. Então esses são os ametábulos, tá certo? Agora nós vamos falar dos hemimetábulos. Hemi, semi, né? Metade. Então o que que nós vamos ter ali? São insetos que sofrem metamorfose, mas é uma metamorfose incompleta, gente. Vamos dizer assim, pela metade, tá? É um desenvolvimento indireto. Como assim, professor? É que assim, ó, quando eles saem dos ovos, eles são chamados de ninfas, né? Por que que eles são chamados de ninfas? Porque eles se parecem, olha, se vocês notarem ali no desenho, eles se parecem com o adulto, né? Eles têm uma semelhança com os adultos, mas eles ainda não possuem asas, como é o caso de alguns insetos que tenham asas, e nem um aparelho reprodutor, tá? Então, por isso que a gente diz que eles são semelhantes. À medida que eles forem crescendo, eles desenvolvem o aparelho reprodutor e desenvolvem asas, se esse for um inseto com asas, tá certo? Então, enquanto eles estão nessa fase, nós chamamos de ninfas. Quando eles chegam na fase adulta, nós vamos chamar de imago. Por isso que eu gostei desse desenho aí que parece esse nome. Então não esqueça, o adulto ele é chamado de imago, tá? Então eles passam por umas mudanças graduais, mas incompletas. Quem faz isso? Quem está ali no nosso desenho, gafanhoto, a barata faz assim, tá? E a libélula também faz assim, tá? Então, bem facinho aí. Agora vamos para aquele que praticamente todo mundo conhece, que se chama holometábulos, né? Holo é total, então, ou seja, nós vamos ter uma metamorfose total, né? A larva ela não se parece em nada com a fase adulta, tá? Então, eles fazem uma metamorfose completa. Então, o que acontece? Nesse caso, o ovo eclode, né? Um pequeno organismo em forma de verme, como vocês estão vendo ali no própria figura, ele sai, né? Ele tem um corpo segmentado, não tem asas, sem olhos, e que pode ou não apresentar pernas, né? Geralmente uma larvinha. Daí, gente, é o bicho cabeludo, é o bicho da seda, tá? Após sucessivas mudas, a larva vai fazer uma pupa. Então, como vocês podem estar vendo ali no desenho, ele vai fazendo uma secreção, a larva ela passa praticamente a vida dela comendo para ganhar energia, para ter bastante energia, tá? Se a gente for, por exemplo, pegar uma cigarra, a larva dela passa praticamente 90% da sua vida. Vamos colocar assim, a larva ela vive em média uns 8 anos, ela passa 8 anos comendo, simplesmente comendo para ter energia para fazer aquele casulo. Aí ela se transforma numa
pupa, né? Que é o termo mais utilizado para moscas e mosquitos. A gente fala em pupa. Quando é para borboletas e mariposas, que essa figura que está errada, a gente chama de crisálida, tá? Então, a gente fala pupa para algumas partes, moscas, mosquitos, mas quando a gente fala em borboletas e mariposas, a gente vai chamar de crisálidas, tá? É, é uma coisa meio fresquinha, mas é assim que eles gostam. Então, essa pupa, ela vai ficar ali onde ela vai se transformar completamente, né? Então, vão ocorrer grandes mudanças, vão ocorrer destruição de tecidos e a formação de novos tecidos, é uma coisa bastante interessante. E daí ela arrebenta, ela vai ter que arrebentar, aonde ela vai se romper, vai sair ali, no caso ali do nosso desenho, uma borboleta. As asas dela são bem membranosas, então elas vão nascer bem molhadas e moles, elas vão se secar ao sol e daí ela vive. Então você veja, se eu tenho nesse desenho ali esta larva, ela pode viver uns 10 anos como larva, se alimentando, e apenas um dia como borboleta, né? Para ela, a borboleta já foi uma vida inteira, né? Uma coisa sensacional isso. Isso é da maioria dos insetos. Tá certo, gente? Então aqui nós fechamos a parte dos insetos, tá? Então, vimos reprodução, fechamos os insetos. Agora vamos passar para a nossa próxima, que é a classe crustácea. Acompanha comigo. Então tá aqui nossos amigos crustáceos, né? Temos ali um caranguejo para você olhar, uma lagosta saborosa e coloquei aqui a figura de um tatuzinho de jardim, que é o único crustáceo terrestre que nós temos. Então não esqueçam disso, né? É, geralmente o pessoal faz essa pegadinha sensacional dizendo assim, a classe crustácea todos são aquáticos, né? Sim, pero no mucho, né? Você vai encontrar crustáceos marinhos, como é o caso do caranguejo, da lagosta, você vai encontrar espécies dulcícolas, né? De água doce, água salobra, que é aquela água saturada mais de mangue, como é o caso do caranguejo, né? Mas nós vamos ter também crustáceos terrestres, como o tatuzinho de jardim ali, tá? Nós vamos ter espécies de vida livre nos crustáceos, que não fazem mal a ninguém, como é o caso do tatuzinho de jardim, que anda, tá numa boa, mas também nós temos espécies crustáceos parasitas, né? Como por exemplo o caso das cracas, tá? Que ficam presas em rochas, tá? Ou parasitando outros seres. Crustáceos, senhores, eles vêm desse nome que crusta significa carapaça dura. Então, o exoesqueleto deles, quando a gente estava falando lá de insetos, vocês viram que o exoesqueleto dos insetos ele é bastante é, fino. Já dos crustáceos, esse exoesqueleto ele já é mais rígido, porque a cutícula dele, que também é formada de quitina, e quitina é um carboidrato, ela também é impregnada de sais de cálcio, o que confere a eles essa dureza, tá certo? Vamos ver como é que eles são mais precisamente por dentro. Dá uma olhada. Então vamos falar aqui da morfologia do crustáceo, né? Como é que ele é por fora. Uma parte importante, gente, é você ver a divisão do corpo. Lá nos insetos eu dividi o corpo em cabeça, tórax e abdômen. Aqui a cabeça e o tórax eles se fundem. Então nós não falamos mais em cabeça e tórax, nós falamos sim em cefalotórax, porque eles acabaram de se fundir, né? E abdômen. Então, os crustáceos, o corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. Não é uma coisa muito usual, gente. Eles não têm um número definido de patas. Mas a maioria dos crustáceos superiores, né, tipo camarão, caranguejo, siri, eles apresentam 5 pares de patas. Ou seja, eles têm 10 patas. Ou seja, eles são decápodos,
tá certo? É uma coisa que eu acho engraçado, que às vezes o pessoal escreve no vestibular assim, os, os crustáceos têm 5 pares de patas, né? O pessoal só decora 10 patas e diz, não, não é 5, é 10. 5 pares é 10, né, gente? Faz favor, tá? Então, eles são decápodos. Os pares de patas são chamados de periópodos. Estão vendo ali na figura, tá? Os do meio são os pleópodes, tá? Tudo tem a ver com podos, que é pés, tá? É, esses primeiros, né, os pares de patas, os periópodes, eles são utilizados principalmente para a locomoção do animal. Em algumas espécies, os primeiros periópodos, ele é transformados em pinças ou quelas, né? Que ali no desenho está escrito como quelípode, né? Que é o primeiro apêndice ambulacrário, né? Mas também pode se transformar em pinça, como é o caso do caranguejo, do siri, né? Da lagosta, tá? A pinça a gente também pode chamar de quela, não tem problema. Que vai servir para apreensão do alimento e até para trazer a fêmea, tá? Você traz a fêmeazinha para o seu lado, dá um apertozinho nela. Eles apresentam também um número variável de apêndices localizados no abdômen, que são aqueles pleópodes que eu falei ali para vocês, tá? Que é destinado para natação. Já no final ali do abdômen, senhores, encontra-se um leque caudal, estão vendo ali? Bem no final, não está nem pintado, coitado. Isso daí a gente chama de telson, tá? É o telson. Ele contém o último par de patas, que é o uropode, tá? Que são aqueles ali. Esses ali, eles não servem tanto para natação, pleópodes. Esse serve para reprodução. Nós vamos ver isso depois, tá? Os crustáceos, eles são tetráceros. Ah, professor, eu não sei o que quer dizer tetráceros. Eles apresentam 2 pares de antenas, ou 4 antenas, como você quiser, tá? Então, os crustáceos, assim como os insetos, eles têm olhos compostos, tá? Eles são formados por unidades menores, chamados omatídeos. Isso está relacionado com a formação de imagem. Então, os cientistas acreditam, inclusive, que os crustáceos conseguem distinguir cores, né? A gente não tem certeza disso e, sinceramente, não sei se algum dia a gente vai ter certeza dessas coisas. Mas o pessoal faz essa avaliação por um número de cones e bastonetes, células para a visão. Então, acredita-se que os crustáceos conseguem distinguir cores, certo? Agora vamos falar do sistema, senhores, né? Essa figura que eu estou apresentando aqui vai se repetir em alguns slides. Vamos começar aqui com o nosso querido e amado sistema digestório. Ele é completo, ou seja, tem boca e tem ânus, né? Esta boca, ela vai ser seguida de um curto esôfago, né? Não sei se vocês estão vendo ali, ela está no nosso lado esquerdo, acompanha ali. Então, nós já temos a boca, que é um orifício para baixo ali. Ele tem um curto esôfago e daí nós já vamos ter ali o estômago. Estão vendo ali? Tá? Assim como nos insetos, eu vou ter o fígado e o pâncreas fundidos. Então, novamente, nós temos lá o nosso amigo hepatopâncreas. Então, no estômago, o alimento vai ser triturado, né? Chega lá desculpa, na boca o alimento vai ser triturado, né, pelas mandíbulas, chega no estômago, onde ele vai receber as enzimas do hepatopâncreas, tá? Que vai acabar essa digestão. Portanto, a gente pode dizer que a digestão é extracelular, tá? Os nutrientes vão ser absorvidos no intestino, que é esse longo tubo ali logo depois do estômago, tá? E os restos vão ser eliminados no ânus normalmente, tá? Bem facinho isso daí. Sistema respiratório, senhores. A maioria é branquial,
Por que que eu falo a maioria? Porque existem alguns crustáceos que são microscópicos que a respiração é pela pele, tá? Então vai fazer uma respiração cutânea. Mas no restante a respiração é branquial, inclusive no nosso amigo tatuzinho de jardim. Por isso que ele está em local úmido. Então ele vai ser feito pelas brancas, que são aqueles feixes que vocês estão vendo em vermelho ali na figura. Ali já passa o vaso sanguíneo, que vai captar o, o oxigênio, né? Alguns crustáceos, esses feixes são livres, outros eles estão dentro de uma câmara, como é o caso do nosso amigo caranguejo, tá? Então passa por essa câmara se enche de água, e daí eles podem sair temporariamente do meio aquático. Então, os caranguejos eles podem ficar transitando por causa disso. Eles enchem as brancas de água e eles podem sair para o meio terrestre. Siri também faz isso sem problema nenhum. E o sistema circulatório, gente? Circulação, como ainda estamos em artrópodes, inseto já era assim, a circulação é aberta. Tá? É formado por um coração, vocês estão vendo ali na figura em vermelho. Então esse coração ele é dorsal, estão vendo ali, né? Ele está bem nas costas desse ser, onde passam vasos sanguíneos, tá? Então vocês estão vendo ali que tem um que vai direto à cabeça, tem um que vai para a cauda e tem um que atravessa, tá? Que leva o sangue para todo o corpo, mas esse sangue acaba caindo numa hemocele, tá? O sangue ele sai dos vasos e atinge também as lacunas, por isso que a gente diz que a circulação lá é aberta. E esse sangue possui como pigmento a hemocianina, que é um pigmento respiratório dissolvido no plasma, tá? Razão pela qual também esses seres têm o sangue azul. Eles são nobres, senhores. Eles são muito nobres, tá certo? E o sistema excretor? O sistema excretor, senhores, vocês têm que saber ele de cor, isso é importante. Os crustáceos, eles excretam por estruturas localizadas na cabeça. Quem já limpou camarão sabe muito bem disso. Tá? Próximos a uma antena, são chamadas glândulas verdes ou glândulas antenais, porque estão lá próximo. É aquela tripinha que o pessoal reclama tanto, né? E diz assim, ai, tem merda. Tem merda na cabeça, fazer o quê? Né? Os resíduos orgânicos, como a amônia, principalmente, a excreta de um crustáceo, que está presente no sangue vai ser eliminado nos ductos que se abrem nessa glândula verde. No nosso desenho, a glândula verde está pintada, olha só que coisa legal de verde, logo abaixo daquela mancha preta, tá certo? Bem ali na cabecinha do nosso amiguinho. O sistema nervoso, senhores, ele é do tipo ganglionar ventral. Essa parte preta que vocês estão vendo aqui no desenho, então note que está passando ali pelo abdômen, né, desse ser. Ele é formado por um par de cordões nervosos localizados ao longo do corpo, tá? Na região anterior, nós vamos ter vários gânglios fundidos, formando uma espécie de cérebro desse ser, tá? Que se comunica com os outros cordões ventrais. E esse, por sua vez, emite prolongamentos aos músculos e às estruturas sensoriais, como antenas, olhos, pelos, né, sensitivos, o que tiver por ali, tá? Além desse sistema nervoso, os crustáceos eles apresentam um órgão de equilíbrio, tá? Esse órgão de equilíbrio ele se chama estatocistos. Então, ele está localizado na base da antena, tá? E havendo ainda dois órgãos táteis e olfativos na região bucal das antenas, tá certo? Esse é o nosso sistema nervoso. E por último aqui, senhores, a reprodução. Então veja, esses seres, a maioria, eles são dioicos, ou seja, eles têm sexos separados, né? A fecundação ela é interna, né? Então o macho, ele, com o auxílio das patas, ele transfere o espermatozoide para os receptáculos seminais da fêmea, tá? Onde eles vão permanecer armazenados.
Então, após a cópula, os óvulos produzidos pela fêmea serão eliminados e se aderem ao abdômen, tá? Então, eles são ovíparos, eles criam ovos. Estão vendo ali na foto que tem um cilizinho na mão do sujeito? Olha os ovinhos ali embaixo, olha que coisa linda, tá? É bem bonitinho, né? Sendo fecundados externamente, tá? Então, a fecundação, ela é externa. E eles são ovíparos, botam ovos. Em alguns casos, o Telson, você lembra lá que eu falei para vocês do Telson? Que está ali no caso de um camarão, ele vai se curvar na fêmea para poder proteger os ovos ou as larvas que estão ali. Olha que linda aquela foto, ela protegendo todos eles e carregando, tá? Muitos crustáceos o seu desenvolvimento direto, sem a presença de larva. Então, o desenvolvimento dele vai ser bem direto. Mas outros apresentam uma larva chamada náuplio, que eu coloquei ali na foto para vocês darem uma olhada. Então, muitos crustáceos com desenvolvimento sem larva, outros com larva, e essa larva é o náuplio, tudo bem? E agora, para a gente poder firmar esse conhecimento, por favor, vão lá no seu caderno de atividades, na página 11, tem uma tabela do exercício 15, tá? Essa tabela, senhores, eu quero que vocês só preencham duas colunas, as que se referem aos crustáceos e aos insetos que nós estudamos até agora, tá? É a tarefa de vocês. Certo, gente? Acabamos mais uma classe. Na próxima semana vamos falar de mais duas classes que são os aracnídeos e os miriápodos, tá? Espero que vocês tenham uma excelente semana. Continue os estudos. Qualquer coisa, estou por aqui, no meu quarto, aqui, no meu escritório. É só chamar, tá certo, gente? Uma excelente semana para vocês. Saudades de estar aí, mas enfim, vamos levando. Beijo, até a próxima.